Olá, amigos da comunidade e do YouTube. Bem, hoje eu venho aqui, não venho passar o tutorial desse bloco para vocês, né? Eu venho passar uma coisa legal aqui para vocês, para acabar com essa dor de cabeça de fazer triângulos perfeitos de medidas de 2,5 a 1 polegada, né? Porque é uma dor de cabeça fazer os triângulos perfeitos em medidas menores de 2,5 a 1 polegada, né? Porque ficar traçando isso e costurando, e quando a medida está muito pequena, costuma entrar no dente da máquina, né? E tudo isso, então isso já me deixa doido e dá vontade de jogar tudo para cima, né? Eu aqui tenho esse bloco só mesmo para fazer uma demonstração para vocês, não vou passar o tutorial do bloco, eu venho falando dos triângulos perfeitos, ok? Com medidas menores de 2,5 polegada a 1 polegada, né? Então, dando aqui continuidade, esse bloco, ele está todo trabalhado com triângulos perfeitos de 2 polegadas, né? Pô, ai meu Deus do céu, que dor de cabeça, não? Fazer triângulos perfeitos de 2 polegadas para ficar de 1,5 polegada na finalização. Que triste, não? Ai. Mas acabamos com essa dor de cabeça. Eu tenho aqui 4 tabelinhas para vocês fazerem diferentes medidas de triângulos perfeitos sem nenhuma dor de cabeça. Ok? Mas antes de eu falar da tabelinha, eu vou falar onde vocês vão conseguir abaixar isso. Eu vou deixar o link na comunidade, né? Que é o sistema que eu uso, que é Dropbox, que a maioria das pessoas também usa para subir arquivos, né? Para compartilhar. Mas o que acontece? Quando é uma folhinha, eu posso subir e acabou, né? Então vamos dizer assim, para mim não ficar subindo arquivos e arquivos e arquivos e arquivos, eu coloco todas essas folhinhas dentro de uma pasta zipada ou compactada, né? E muitas pessoas que abaixam o arquivo me mandam uma mensagem falando assim, mas eu não estou conseguindo ver, não tem nada. Não, tem sim. O que acontece é que muitas pessoas não têm conhecimento em algumas coisas dos programas de informática, essas coisas, do que o nosso computador precisa para ele trabalhar, né? Então o que acontece? Isso vai estar com um link do Dropbox, que eu vou compartilhar para vocês aí, e isso vai estar numa pasta compactada, né? Ou zipada. Então o que vamos fazer? Se o nosso computador não tem esse programa, porque os computadores de hoje que eu falo, comprando agora novo, já não precisa mais ter esse programa que abre essas pastas. Ele já vem incluído e abre automaticamente, né? Como o meu também, o meu de hoje também já abre automaticamente, mas os meus que eu tinha anteriores, eu tinha que ter um programa para abrir as pastas zipada. Então eu vou abrir essa pasta zipada, vou tirar os meus arquivos, né? E guardo no meu computador, e quando eu precisar dessas medidas que eu vou falar para vocês aqui agora, eu vou lá e imprimo, né? E vai estar tudo em PDF, ok? Então tá, e nisso eu já descompactei, né? Descompactei, já tenho o meu arquivo no computador, ele está lá em PDF, ele foi desenhado bonitinho para ficar certinho, ok? Sem mover nada, porque eu também comento, quando for imprimir, porque tem muitas pessoas que você leva o arquivo para um lugar que faça uma impressão, o que seja, ou a gente mesmo em casa, sem saber, né? A nossa impressora, quando a gente dá o clique nela para imprimir,
ela dá essa opção aqui pra gente, né? Ela dá essa opção aqui pra gente. Mas eu vou ver se eu consigo colocar essa foto aqui junto aí no vídeo para vocês verem o que vocês vão fazer. Porque deixa eu explicar uma coisa. Aqui no México e Estados Unidos, a gente tem o tamanho da folha, tamanho carta, que é 8 polegadas e meia por 11 polegadas. Esse é o tamanho carta, né? E no Brasil eu sei que se trabalha com, se eu não me engano, é A4. A4 a gente não tem aqui, né? A gente tem o A3, o A1, mas a A4 a gente não tem aqui. Então isso aqui que eu desenhei está programado para tamanho carta, né? Aí vocês devem estar pensando assim, mas está programado a tamanho carta e aqui é A4, então não vou poder fazer. Não, pode fazer. Só que quando vocês forem imprimir, vocês dão uma olhadinha aqui, ó, porque quando manda imprimir, muitas pessoas mexem nessa função aqui, ó. Ok? Então se mexe nessa função, altera o projeto. Né? Porque às vezes, tipo assim, Marinaldo, você falou que era tanto por tanto e não ficou. Por quê? Não conhece essa função aqui, ó, e mexe nessa função. E se eu não me engano, ó, são 4 funções, ó. Aqui diz aqui, ó, ajustar não. Diz tamanho real é legal. Ajustar a página, o tamanho, nada disso. Escala, também não. Elegir ordem para o tamanho, nada disso. Então, a função que a gente tem que usar, mesmo sendo em tamanho carta, e vocês imprimindo em A4, vocês vão botar tamanho real e vai dar a ordem para a impressora imprimir. O projeto vai sair exato. Pode sair com umas bordas a mais, não se preocupe. O que eu quero é o tamanho real do que está projetado aqui. Porque se altera as medidas, aí já vai sair uma outra coisa. Aí depois vocês vão mandar mensagem falando assim, mas eu fiz, não ficou, ficou um outro tamanho. Ok? Então, dúvidas de abrir pasta, como imprimir, já tiramos, né? Então vamos voltar novamente ao nosso assunto. Então, ó, vocês vão ter acesso a essas 4 folhas, né? Mas daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração como vocês vão trabalhar com essas folhas. Aqui no cabeçalho das nossas folhas, ela tem aqui, ó, finalização 1 polegada, né? O que é a finalização? A finalização é quando tudo já está costurado. Vou dar um exemplo, como esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho, os 4 cantos dele está costurado, então isso já está finalizado e é a finalização. Então, o tamanho dessa finalização é um exemplo, é de 1 polegada, ok? Então, se a finalização é de 1 polegada, esse quadro é de 1 polegada e meia, né? Porque vamos comer 1/4 de um lado e 1/4 do outro, ele vai ficar de 1 polegada a finalização, ok? Então, nesse bloco que eu fiz, eu trabalhei com essa folha aqui, ó, porque eu sei que a minha finalização aqui é de 1 polegada e meia. Então, eu vou procurar a folhinha que me diz assim, ó, finalização de 1 polegada e meia, né? Então, se a finalização é de 1 polegada e meia, o meu bloquinho, meu triângulo perfeito vai ficar de 2 polegadas, que são esses. Ok? Então, ó, aqui eu tenho finalização de 1,5,
finalização de 2 polegadas, finalização de 2,5, né? Então, repassando novamente, se a finalização, que já é costurado, é de 1 polegada, o bloco é de 1,5. Se a finalização é de 1,5, o bloco é de 2 polegadas. Se a finalização é de 2 polegadas, o bloco é de 2,5 polegadas. Se a finalização é 2,5, finalização é 2,5, perdão, o bloco é de 3 polegadas. Ok? E com esse sistema, o trabalho de vocês vão render e vocês vão fazer em produção os triângulos perfeitos de vocês. Tá bom? E uma outra coisa também que vou passar para vocês. Se vocês percebem também, existe um quadrinho aqui, ó. Um quadrinho que diz 1 polegada. E agora na demonstração, que eu vou fazer uma demonstração para vocês como usarem isso, essas folhas, e fazer os triângulos perfeitos sem dor de cabeça, eu vou explicar para que serve também esse quadro. Porque o que acontece? Existem projetos daí da internet que a gente compra, ou free, não, ou grátis. Vem esse quadro e muitas pessoas não sabem para que vem esse quadro, né? Mas esse quadro é uma informação super importante, ok? Então vou dar uma pequena pausa e eu já volto com vocês dando a explicação de como fazer os nossos triângulos perfeitos, tá bom? Bem, voltando aqui à nossa explicação, né, de como vamos trabalhar com essa tabelinha, né, para fazer os nossos triângulos perfeitos, sem dor de cabeça, de medidas menores de 2,5 a 1 polegada, né, vamos dizer assim, em finalização. Eu vou fazer a demonstração com a finalização de 2 polegadas, que é um bloco de 2,5, ok? Então, como eu havia comentado, eu vou falar para que serve esse quadrinho aqui, ok? Porque às vezes a gente compra um projeto, vem esse quadro, e a gente não sabe por que vem esse quadro e para que serve esse quadro. Muitas pessoas eu sei que sabem para que serve, né? Porque como eu comentei para vocês, que o nosso sistema aqui, do tamanho do papel, é tamanho carta, e os americanos também usam tamanho carta, nos projetos costuma vir esse quadrinho, porque esse quadrinho tem que estar exato na régua, porque esse é um quadro de 1 polegada. Então, se você imprime o seu papel, né, sem reajustar a folha, né, imprimir o papel, né, e venho aqui, ó, e coloco esse quadrinho dentro de um quadro de 1 polegada, e se ele fica exato a régua, é porque o projeto está exato, não é preciso alterar nada, ok? Então vamos dizer assim, se corre o risco desse quadro ficar maior ou menor, então vocês têm que ir dando a porcentagem na impressão, até esse quadrinho bater de acordo a um quadro de 1 polegada na régua de vocês. Então, quando bate um quadro de 1 polegada, é porque realmente está exato e você pode trabalhar sem dor de cabeça, ok? Então, voltando aqui, eu vou usar o meu de finalização de 2 polegadas e eu sei que depois que eu cortar, ele se vai tornar um de 2,5. Quando vocês forem trabalhar com esse papel, a preferência é imprimir em papel reciclável, né? Porque agora, na minha época tinha um nome, só que agora eu não lembro o nome. Perdão. Esse papel é aquele papel que no jardim de infância, que as crianças pintam com giz de cera, que nós todos passamos por isso e pintamos, né? É esse papel, né? Que eles chamam de papel reciclável. É o melhor que tem para a gente trabalhar com paper, please.
né? Mas caso você não tenha, posso trabalhar com a minha folha normal mesmo, né? E caso também eu não encontre. Então vamos dizer assim, aqui cada folha dessa vem dizendo quantos sai, né? Aqui está dizendo que sai 18 triângulos perfeitos. Mas o meu bloco, um exemplo assim, necessita 12, um exemplo. Então eu não preciso fazer os 18, né? Eu preciso de 12, né? Então vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu posso pegar e eliminar esse pedaço. Não é preciso eu fazer todo o procedimento, ok? Eu aqui vou fazer todo o procedimento porque é uma demonstração e como vocês vão trabalhar aí na casa de vocês com esse papel. Então, eu posso trabalhar com uma tira, com uma faixa, que me sai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso trabalhar com duas, que me sai os 12, e com as 3 completas, que me sai os 18, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sim? Então, ó, eu já imprimi a minha folha. Eu vou cortar sobre essa margem, né? Vou cortar minha folhinha aqui. Eu peço desculpa a vocês aí, porque estão fazendo uma obra aqui no edifício. Então, ó, eu corto aqui ao redor da margem. E depois que eu recortar ao redor, os meus tecidos que eu vou trabalhar, eu recomendo colocar do tecido uma margem a mais de 1/8 ao redor. Ok? Então aqui está a minha folhinha. Aqui eu tenho meus tecidos. Eu vou colocar direito com direito. Ó, colocar direito com direito. Tentar aqui, ó, botar ele bem certinho, né? Deixa eu pegar aqui meu coisa de alfinete. Botar ele bem certinho. Vou pegar a minha folhinha. Então, ó, se vocês percebem, ó, tá sobrando margem. Isso é legal, porque tá sobrando margem, né? Então, vou lá, ó, e vou espetar. Vou prender, quer dizer, né? Ó, sem mover. Então, já estou acabando de prender aqui o meu último. Lembrando que estamos trabalhando com papel, o ponto da nossa máquina tem que estar pequeno, né? Em Brother é 1.2, em Janome 1.5 e vamos trabalhar com agulha centrada. E vamos começar a costurar assim, ó. Vamos costurar sobre essa linha pontilhada, ó, sobre a linha pontilhada, ok? Então eu vou começar assim, ó. Vou fazer esse zigue-zague, sim. Pera, tá aí. Tá na hora não, vem pra cá não. Eu faço esse zigue-zague primeiro, né? E depois também eu faço esse zigue-zague voltando. Então depois eu vou fazer esse zigue-zague. Depois eu volto, faço novamente. Vou costurar
todo ele na minha linha pontilhada, com um ponto pequeno, para depois facilitar a gente retirar o papel, ok? Eu vou costurar o meu agora e volto com vocês. Eu já costurei todo o meu papel, né, nas linhas pontilhadas, né? Ó, vou botar um pouquinho mais perto para vocês verem, ó, que tá tudo costuradinho, né? Então, eu não passei, hein? Não é preciso passar. Então, eu vou cortá-lo aqui nessas linhas, como fosse um jogo da velha, né? Vamos dizer assim. Então, eu venho aqui, ó, coloco bem direitinho aqui, ó, na minha linha que tá pedindo. Corto. Venho no próximo e corto. E agora vou usar uma menor aqui. Vou cortar sobre essa linha. Como se eu estivesse fazendo o jogo da velha, né? Vamos dizer assim. Procuro alinhar a minha régua com a linha do meu papel e corto para que os meus quadros fiquem exatos, né? Mas a gente ainda vamos recortá-lo novamente para que fique à perfeição, né? Então agora que eu cortei todos, eu vou cortar eles na diagonal, nessa linha da diagonal, a escura que não é pontilhada. Vou cortar todos, né? Aqui no caso, o meu cortador esse que eu estou usando, é porque aqui eu costumo usar um cortador para cada coisa, né? Porque se a gente usa o cortador do tecido para cortar plástico, para cortar papel, perde logo o fio, né? O fio da lâmina. E sabemos que essas lâminas não são baratas. Então, como eu já tenho uns cortadores velhos, então cada cortador meu, eu não jogo as lâminas fora, eu tenho indicado para cortar uma coisa, né? Eu tenho de cortar papel, eu tenho de cortar o plástico e também tenho de cortar o meu tecido. Cortar o meu último. Ok. Só que eu não vou fazer em todos. Eu vou fazer em 2, 3 aqui para vocês verem. Vou botar esses aqui. Eu retiro o meu papel. Posso retirar tranquilo. Porque como eu trabalhei com um ponto pequeno, não rebenta as minhas costuras, né? Depois que eu fizer a retirada do papel, eu vou abrir eles assim na metade e abrir a minha costura. Mas vai da preferência de cada um, hein? Porque tem pessoas que estão acostumadas a deitar a costura, eu estou acostumado já a abrir. E prefiro aberta.
Então depois que eu já abri a minha costura, eu vou para o ferro e dou uma pressionada, né? Uma leve passada, não arrastar, dá uma leve passada, né? Então depois que eu passei, eu vou pegar, caso vocês tenham uma régua de 2,5 polegadas, eu vou colocar sobre a linha da diagonal da minha régua e depois que eu coloco, eu vou cortar, porque vai me sobrar um pedacinho para me refilar para o meu quadro ficar exato de 2,5 polegadas. Para que quando eu faça minhas costuras, as minhas uniões fiquem perfeitas, né? Porque isso conta muito num trabalho limpo, né? Eu vou tentar cortar aqui, que eu não peguei a giratória. Mas eu vou dar meu jeitinho aqui para cortar para vocês. Consegui. Então, ó. Meu quadrinho fica exato. Um triângulo perfeito de 2,5 polegadas. Finalização de 2 polegadas. E eu vou ter, ó, um monte... sem nenhuma dor de cabeça de estar costurando um por um. E detalhe, peças pequenas, né? Porque a partir de 3,5, 3 polegadas, esse a gente tira de letra na nossa máquina, né? Mas quando as peças são pequenas, dificulta um pouco a garra, e pra gente ficar desenhando na diagonal um por um, nossa, a gente vai demorar muito, né? Então com essa técnica vocês tiram os triângulos super rápido e vão amar, hein? Então olha só, então vamos dizer assim, eu fiz a demonstração com esse de 2,5 polegadas, essa régua, né? Eu falei assim, mas eu não tenho essa régua, né? Então o que acontece? Se eu tenho uma régua grande, não tem problema, só que vai me dificultar trabalhar com a régua grande, mas eu posso trabalhar com a régua grande. O que vai mandar na nossa régua é a linha da diagonal, que é 45. O ângulo do triângulo perfeito é o ângulo 45, ok? Então olha só, eu vou lá, ó, novamente, na minha diagonal, né? Eu estou vendo que eu estou em 2,5, está sobrando para mim aqui, também está sobrando aqui, excelente. E vou e corto. Primeiro, essas duas esquinas. Depois que eu cortei, eu giro e vou enquadrá-lo a 2,5 polegadas. Mas lembrando que super importante, a nossa linha da diagonal da nossa régua está sobre a costura, ok? E vou cortar. E aqui já tem um outro perfeito, né? Sem nenhuma dor de cabeça. Vou cortar outro, ó. Vou enquadrar ele aqui, botar na minha linha na diagonal. Sim. Vejo que estou bem, aqui estou bem. Aqui vocês perceberam que aqui saiu bem mais, porque esses são os das beiras, né? Do 1/8, né? Mas o do centro sai bem, os que estão no centro saem bem pouquinho, é só mesmo para dar uma refilada para acertar o nosso triângulo perfeito. Então, ó, eu já estou enquadrado aqui, corto. Ó, o que me saiu foi isso. Quase nada. Giro. Enquadro em 2,5 polegadas. Sobre a minha linha na diagonal, que isso é super importante. E corto. E saiu muito pouquinho de excesso. E aqui eu já tenho os meus triângulos perfeitos de 2,5 polegadas, que a finalização dele costurado é de 2 polegadas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial de triângulos perfeitos
fazer ele sem dor de cabeça, principalmente em medidas pequenas, né? E agora os blocos que vocês verem que tem triângulo perfeito de 1,5 polegadas, de 1 polegada, de 2 polegadas, de 2,5 polegadas, vocês vão tirar de letra com esse sistema que eu estou passando para vocês, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.